Olá, sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Por aqui, a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. E mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Você acredita que infarto é uma doença de velhinhos? Só por você ter 30, 40 anos, acha que está imune a essa doença? Então fique aí que eu vou te apresentar as tristes estatísticas de infarto em pacientes jovens. Mas antes de começar, eu queria pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, mandar aquele grupo de família que você só manda besteira, manda esse vídeo lá, que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente com essas informações. E para falar desse assunto, eu convidei o meu amigo querido, Dr. Carlos Dornas. Não vou falar mais que você é atleticano. Tô brincando. É médico, cardiologista e intensivista, especialista em coronariopatia aguda, doutor em ciências pela USP, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional do Distrito Federal e nos últimos 10 anos coordena uma equipe de mais de 50 cardiologistas nas 4 UTIs do Hospital do Coração do Brasil, em Brasília. Muito obrigada, seja bem-vindo. Oi, Aninha, é um prazer, querida. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto que faz parte, infelizmente, hoje em dia do nosso dia a dia. E dados mostram, até do Departamento de Saúde de Cardiologia da Mulher, que no Brasil estima-se que teve um aumento de 62% entre 1990 até 2019 de mulheres que sofreram infarto entre 15 e 49 anos. A gente sabe que é uma realidade a obesidade, o sedentarismo, a alimentação inadequada nas nossas crianças e nos nossos jovens, e isso acaba atingindo várias doenças, e não é diferente no caso do infarto. Mas eu queria que a gente começar conceituando o que caracteriza um infarto em jovem. Que faixa etária que a gente vai chamar esse paciente é jovem? Vai depender um pouquinho da literatura, tá? Usualmente, menos de 40 anos. Em algumas literaturas, até 45. Mas, geralmente, quem tem um infarto com menos de 40 anos, a gente considera que foi um infarto de uma pessoa muito jovem. Considerando que nós somos jovens, 40? Eu prefiro a de 45. 45, que é melhor, a gente se encaixa nesse parâmetro. Ok. E como que está essa estatística? Ela vem aumentando? Depende um pouco da maneira que você avalia, né? Porque o que muda com o tempo? As nossas ferramentas diagnósticas de infarto hoje, elas são mais sensíveis. Sim, então, há 10 anos atrás, tem pacientes que a gente não diagnosticaria como infarto e que hoje a gente diagnostica. Se você for olhar proporcionalmente, a proporção de idosos hoje em dia é muito maior do que no passado. Então, é difícil analisar esse dado. Numericamente, sim. Numericamente, nós temos mais jovens infartando hoje do que no passado. Perfeito. E a gente já tem outro vídeo aqui que a gente falou sobre infarto. E a principal causa de infarto, vou deixar aí no card para vocês também darem uma olhadinha nesse vídeo. Mas a principal causa de infarto é a aterosclerose, né? Na imensa maioria das vezes. Isso é uma realidade também para os pacientes jovens? Também. Tá? O indivíduo de 40 anos que morre subitamente, que tem um infarto, a principal causa também é a aterotrombose. Tá? Só que esse é um indivíduo onde a doença se manifestou mais rápido. Tá? Esse indivíduo provavelmente tem fatores de risco mais importantes, mas nessa faixa de idade tem uma presença maior de outros tipos de infarto. Exato. A principal causa ainda é a aterosclerose, a aterotrombose, mas nessa população é mais comum outros tipos de infarto. Ok. E quais são as outras causas, no caso do jovem, né, que foge um pouquinho das outras faixas etárias de fatores de risco? Nos jovens, por exemplo, entre atletas, você pode ter um problema de nascença. Uma artéria coronária que nasceu numa posição errada e você tem uma anomalia coronária. Você pode ter uma dissecção de um vaso, essa é uma patologia até que a gente tem mais nas mulheres, uma dissecção espontânea de coronária, inclusive que acomete gestante por vezes. Você pode ter a formação de coágulo dentro do vaso, por uma trombofilia, que é uma doença que predispõe à trombose. Essa trombofilia pode ser genética, a pessoa nasceu com ela, mas ela pode ser adquirida. E aí eu estou falando de quê? Anabolizantes, drogas, medicações que aumentam a formação de trombo. Exato, e eu queria pegar um pouquinho nesse fator. Como
o uso desses esteroides anabolizantes, que também é uma realidade, é algo que a gente conversa bastante aqui sobre isso. Eu já falei sobre isso com endócrino, com neurologista, com reumatologista, todas as áreas acabam sendo atingidas. Como o uso dos esteroides anabolizantes contribui no infarto? Vamos lá, vamos parar para pensar. Se você comparar um homem com uma mulher, uma das grandes diferenças são os hormônios masculinos, né? Hormônios anabolizantes. A questão, e o homem, em média, infarta 10 anos mais jovem. Ou seja, parece que não é tão bom assim ter hormônio masculino. E valores fisiológicos desses hormônios não trariam problema. A questão é que, hoje em dia, a gente tem um uso exagerado, uma prescrição exagerada de doses suprafisiológicas, né? A famosa bomba, né? E talvez agora assustadoramente com um aumento impressionante em mulheres do uso desse tipo de hormônio. Esses hormônios, eles tanto podem afetar a parte do colesterol, levando a um aumento importante dos valores de colesterol, como podem aumentar a sua parte inflamatória, que é um fator relacionado à aterosclerose e aterotrombose, como podem trazer a coagulação para níveis de ativação muito mais alto. Então você passa a ter mais chance de formar placa de gordura, mais chance de romper a placa de gordura e mais chance de formar coágulo. Esse é o combo perfeito para ter um evento cardiovascular, para ter um infarto. E tem um tempo de uso que as pessoas, que isso aumenta a chance de desenvolver? É lógico que no risco inicial já existe, principalmente porque a gente tem que lembrar que, por vezes, você vai estar pegando uma pessoa predisposta. Exatamente. Isso que é um dos grandes problemas, né? Se a pessoa tem uma predisposição familiar, se a pessoa tem um genzinho para uma trombofilia que não ia trazer problema, então um uso recente pode trazer problema. Mas, por exemplo, um uso crônico, um uso por mais tempo, quanto mais tempo, mais risco. E aí o risco não é só de infarto. É risco de insuficiência cardíaca, risco no fígado, risco de câncer, rim. E até você junta uma população que tem tido um estilo de vida menos saudável, né, em relação a mais sedentário, mais obeso, alimentação inadequada. Inclusive, eu tenho até uma estatística que eu vi de um estudo epidemiológico que mostrou que eles fizeram um trabalho em pessoas vítimas de acidentes de trânsito, né, abaixo de 35 anos nos Estados Unidos, e quase 70% já tinha indício de aterosclerose, mesmo nesses pacientes abaixo de 35 anos, né, porque essa doença começa anteriormente. E aí você adiciona outros fatores de risco, que teoricamente tabagismo, uso de esteroides anabolizantes são coisas que você deveria evitar a um estilo de vida não saudável, fica uma bomba relógio mesmo. Isso, outras drogas, né, cocaína, anfetamina, hoje em dia a gente vive também um pico aí dos psicoestimulantes usados de maneira abusiva. Então, hoje em dia, tem um combo, o jovem está exposto a um combo de situações que aumentam o risco cardiovascular dele, tá? E se isso pega um indivíduo predisposto, a chance de problema é muito grande. Exatamente. E como a apresentação no jovem do infarto, ela é diferente das outras faixas etárias? Não. O jovem tem o sintoma clássico do infarto. O problema é que, às vezes, nem o paciente, nem o médico acham que aquela pessoa tão jovem está infartando. Teve um caso que a gente conduziu alguns anos atrás, talvez você se lembre desse caso. Era um indivíduo de 24 anos. Até os 16, ele tinha nadado na seleção do Distrito Federal de natação. Tinha antecedente familiar de infarto do pai e da mãe. No dia do casamento dele, aos 24 anos, o pai tinha tido um infarto recente, ele começou a ter uma dor no peito. Ele procurou 3 hospitais. Todo mundo achou que ele estava ansioso por causa do casamento e do infarto recente do pai. E ele estava infartando com 24 anos. Exato. Então, até o médico, por vezes, menospreza a possibilidade de um indivíduo tão jovem estar infartando. E isso é uma realidade tanto para o homem e ainda uma realidade mais agravante na mulher, né? Porque muitas vezes você negligencia, você sempre vai achar que, não, ela tá ansiosa, ela tá preocupada, ela tá querendo se mostrar para alguém, né? E eu tenho uma máxima que eu falo assim, a gente sempre acredita no que o paciente está falando até provar o contrário. Eu digo no sentido assim, acreditar no que ele está te dizendo e achar que aquilo pode ser sim algo grave, né? Eu tenho uma história fatídica já no pronto-socorro, não foi um infarto, foi um AVC, que chegou uma mulher de 35 anos que tinha tido
estava com alteração de comportamento, todo mundo no pronto-socorro achava que aquilo ali era porque ela tinha brigado com o namorado, que ela realmente tinha brigado. Poucas horas depois ela estava com morte cerebral, porque ela tinha tido um AVCH. Então, você acreditar na queixa do doente, né, e você levar aquilo à frente, independente da faixa etária dele e do gênero, né, sexo masculino ou feminino, é muito importante para a gente no pronto-socorro. Sim. No caso, como a doença é menos prevalente ainda em mulheres jovens, a sensação de segurança tanto do paciente quanto do médico aumenta, mas rotineiramente nós temos também mulheres jovens, e aí no caso da mulher jovem é mais comum não ser aterosclerose, tá? A mulher jovem é mais comum não ser aterosclerose. A gente poderia até falar um pouquinho desses fatores de risco também diferentes da mulher, né, em relação ao homem, nesse caso, que predispõe mais esses infartos. Fala um pouquinho a respeito disso. É lógico que os fatores de risco tradicionais, eles vão trazer risco para a mulher também. Uhum. Mas, por exemplo, hoje em dia nós temos visto um uso abusivo de testosterona, gestrinona, chips implantáveis em mulheres. Isso agrega risco trombótico, risco de infarto na mulher, né? A gestação é um momento delicado. Algumas mulheres têm uma predisposição a ter infarto durante as alterações hormonais da gestação. É um tipo de infarto onde ocorre a formação de um coágulo na parede do vaso, é a dissecção espontânea da coronária. Felizmente não é algo tão comum, mas na população de mulheres jovens teria uma das principais causas de infarto. Fora essas doenças, outras doenças autoimunes que também são mais frequentes, Sim. A história, do colágeno. Exato, e a própria história obstétrica ali da mulher que teve complicações de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, que é algo que às vezes até a gente ignorava isso, né? Não questionava muito sobre a história obstétrica dela, quais complicações ocorreu ali durante a gestação, e é algo que hoje em dia a gente se atenta mais, né? Eu acho que é engraçado que às vezes quando você questiona no consultório, né? Chega uma mulher no meu consultório, eu pergunto, e às vezes o filho já é grande até, e aí você pergunta, ela faz aquela cara assim, o que esse médico está querendo saber das minhas gravidezes? É porque existe uma relação muito grande de hipertensão, pré-eclâmpsia durante a gestação com desfechos cardiovasculares no futuro, né? E a gente tem se atentado mais a isso e tem interrogado mais a isso, né? Colocando isso no rol ali do risco daquela mulher. E é mais perigoso a letalidade, ou seja, o risco dessa mulher, desse jovem morrer é maior, no caso do jovem, do que na pessoa mais velha? Isso é um mito. Né? Rotineiramente os pacientes perguntam, doutor, mas ele infartou tão novo, morre mais, né? Não, né? O infarto no jovem, geralmente, é uma artéria com problema. O infarto no idoso, infarta uma artéria, mas ele tem outras doentes. Esse jovem, muitas vezes, não tem outras comorbidades. O idoso já tem outras comorbidades no rim, diabetes, às vezes já teve um AVC. Então, a chance de qualquer doença matar um jovem é menor do que um idoso. E no infarto é a mesma coisa. Pelo estado de saúde melhor que ele tem, né, no momento. E existe alguma diferença do tratamento de um e outro? Existe algum medicamento que o paciente, por ser jovem, ele tem que ter mais cuidado do que o paciente que é mais velho? Vamos pensar num mecanismo de infarto usual, né? A aterotrombose, a aterosclerose, formação de coágulo. Os idosos, eles têm mais risco de sangramento. Então, a gente vai tentar poupar o quanto antes medicações que causam risco de sangramento. Os homens jovens têm um risco de sangramento menor, então eles vão poder usar essas medicações com uma maior segurança. Vale uma atenção grande às mulheres, principalmente mulheres em período fértil ou em lactação, porque aí nós vamos ter que ajustar a prescrição dessa mulher para que não tenha nenhum risco a um futuro feto ou a um bebê lactante. Então, principalmente nas mulheres, a gente vai ter uma atenção especial na prescrição. Então, o tratamento, ele vai ser o mesmo do ponto de vista, assim, de você tratar o infarto, você vai ali, algumas vezes, usar a medicação, que é um trombolítico, para dissolver esse ateroma, né? Outras vezes, botar mesmo o stent direto. Você vai evitar as complicações e o tratamento a longo prazo. Nesse tratamento a longo prazo, existem medicações
Por exemplo, as estatinas, né, que são medicações utilizadas para o colesterol, ou mesmo os IECAs, os BRAs, que são contraindicados para mulher que, em idade fértil que tenha a necessidade de engravidar, queira engravidar, né? Então, isso vai ter que ser ajustado ao longo do tempo, né? E é importante esse indivíduo jovem que infarta entender que ele desenvolveu uma doença cedo. Então, ele vai estar exposto a essa doença por um período maior. Se ele controlar médio, ele tem tempo para ter problema de novo. Exatamente. Então, um indivíduo que tem problema cedo demanda um cuidado muito maior até do que um idoso, que por vezes já está próximo ao fim da vida. Vai ter pouco tempo de exposição àquela doença. Você pega esse paciente que foi um exemplo que você citou, de 24 anos, que tem uma expectativa de vida aí na média de 76, ele tem aí, né, muitos anos de vida ainda para complicar. E como a gente falou também no outro vídeo, o risco de pacientes que tiveram infarto reinfartarem, ele é muito maior. Então, o cuidado que a gente vai ter com esse doente é muito rígido, né? As metas, né? Aquilo que a gente vai buscar para aquele doente tem que ser muito rígido. Mas elas não são metas tão complicadas, você concorda? Concordo, mas a maioria não. Porque quando eles ficam no consultório, doutor, infartei, e agora? Eu falei, agora você vai fazer as mesmas coisas que todo mundo que chega aqui no consultório tem que fazer. A diferença é que você vai se cuidar mais, porque o seu risco é maior. Então, ao se cuidar mais, o seu benefício é maior também. Uhum. E é possível uma vida normal após o infarto? Porque a gente está aí falando de uma pessoa que tem uma expectativa de vida há muito tempo. Essa pessoa, algumas mulheres ainda vão engravidar, essa mulher ainda, né, esse rapaz ainda vai ter uma profissão a longo prazo, quer praticar esportes, quer trabalho, outras coisas. É possível uma vida normal depois desse infarto, nesse cara jovem? É lógico que depende um pouco da gravidade do infarto e do grau de sequela, né? Um infarto pequeno com pouca sequela, a presença de um stent, isso não vai limitar a vida da pessoa, tá? Há pouco tempo atrás, teve jogador que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e tinha um tanto de stent. Uhum. Ou seja, dá até para jogar bola profissionalmente. O futebol brasileiro já foi melhor, mas no futebol atual dá para jogar bola profissionalmente. No Atlético, quem sabe, com a mudança do técnico. No Atlético só a torcida está infartando. Mas, sim, a pessoa que não tem graves sequelas no coração tem uma vida sexual normal, pratica atividade física normal, viaja normalmente, ela só precisa ser mais atenta aos fatores de risco, ter um acompanhamento cardiológico mais próximo para minimizar o risco de um novo evento. Beleza, ótimo. E aí a gente está falando de jovens, né? De pessoas que foram submetidas que tiveram um evento muito precoce, muitas vezes eles não sabiam, né, que tinha alguma doença. Agora, a questão aqui é, será que a gente consegue identificar qual jovem a gente deveria ser mais ativo na busca, em tentar prevenir e evitar esse... Porque muitas vezes o cara tem lá 30, 35 anos, tá ok, ele acha que ele não precisa se cuidar. Qual jovem, qual perfil de jovem a gente deveria instigar mais essa procura? Quem tem gente na família com problema, né? Esse é o fator de risco que eu mais respeito. Uhum. História familiar de infarto e AVC em parentes de primeiro grau com menos de 60, menos de 65 anos, muita atenção. Esse jovem demanda ser acompanhado de perto, do ponto de vista de dosagem de colesterol, de acompanhamento da pressão, porque essa pessoa ela tem um fator de risco não controlável, sabe? A medicina ainda não conseguiu, até acredito que no futuro a gente vai conseguir intervir nesse ponto na genética. Mas como a gente não consegue, a gente tem que ser muito rigoroso nos controles que a gente consegue. Uhum. Então a pressão tem que ser muito bem controlada, o colesterol muito bem controlado, a alimentação, atividade física. Essa pessoa tem que cuidar muito bem dos outros fatores de risco, porque ela vai ter a vida toda um fator de risco não controlado chamado genética. Exatamente. E eu queria atentar também, pessoal, uma coisa importante. Se você tem essa história precoce, por exemplo, na sua família, mesmo que esse seu familiar, por exemplo, seu pai infartou com 47 anos, eu tenho essa história, né? Eu conto, né? Que um companheiro de tênis do meu marido infartou. O pai dele fumava, o pai dele era obeso, mas ele infartou muito jovem. E ele achava, mas meu pai fumava, meu pai... Não tem isso, gente. Se você tem um histórico familiar
que é importante, os outros fatores, eles são agravantes, mas o histórico familiar não dá para mudar. Então, esse jovem tem que ficar mais atento, né? Eu tenho famílias de 5 irmãos, todos safenados, 4 irmãos e só a irmã não tem. Então, ou seja, é nítido que tem essa história mesmo. Esse indivíduo mais jovem que eu já cuidei até hoje, esse rapaz com 24 anos, ele teve que operar o coração. Tinha tantas obstruções que ele teve que operar o coração. O pai tinha infartado com 50, a mãe com 40 e poucos. Eu tenho no consultório paciente que teve morte súbita com 40 e poucos anos e era professora de educação física. Os netos, que são crianças, têm colesterol muito alto. Então, se tem indivíduo jovem na família que teve problema, os familiares têm que ficar atentos aos fatores de risco, tem que ter uma avaliação cardiológica mais rigorosa. A gente até tende a ser um pouquinho mais liberal na solicitação de alguns exames para esses indivíduos. Uma pesquisa mais ativa, Sim. né? E a gente está falando de jovem, estamos falando com jovem, e existem esses meios tecnológicos, os smartwatches, os aplicativos, que podem ser aliados aí na prevenção desse infarto em jovens, né? A galera que já nasceu com isso no braço, tem aplicativo, tem tudo. Eu ainda aqui. sou old school, Essa é né? old school, né? Você ainda tá meio analógico. Mas bonito seu relógio, tá? E aí existe alguma coisa aí que pode ajudar? Cada vez mais. E eu acredito que não para mais, né? Hoje em dia, você tem no seu smartwatch, ele consegue ver seu sono, que é um fator de risco. Ele consegue... Pouco falado, né, Carlos, até o sono, Sim, que é algo sim. que a gente também vem dando mais atenção. Sim, ele consegue ver o seu grau de atividade física no dia, em termos de sedentarismo, quantos passos você dá por dia. Ele consegue te guiar no treino de musculação, de corrida. Ele consegue avaliar o seu eletrocardiograma, e aí é bem interessante, porque a gente já tem muito bem definido detecção de arritmia pelos smartwatches, e caminha agora também para detecção de infarto. Como ele tem o seu eletro, se aquele eletro altera sugerindo infarto, já estamos começando a diagnosticar infarto. E a questão de tempo para a gente ter açúcar, colesterol, pressão, já está tudo andando. Então daqui a pouco a sua saúde cardiovascular inteira vai estar no seu pulso e acessível pro seu cardiologista. Sabendo usar pode ser uma mina de ouro, né? Sim. O problema é que a gente muitas vezes sabe e não usa de forma adequada. Mas pode ser um meio, sim. É porque a orientação, o watch, nada disso vai substituir o autocuidado. O básico. Né? Nada disso vai fazer você comer melhor. Ele até pode te falar que você não está comendo bem, que o seu açúcar está alto, mas ele não vai fazer o exercício por você. Ele não vai comer o frango ao invés do torresmo, né? De vez em com todo quando, respeito toda ao Alminas. torresmo, por favor. Mas essa que é a questão. Isso funciona, essa lógica, funciona a mesma coisa para o check-up, os exames do check-up. O check-up, ele não vai te fazer mudar, né? O check-up, ele vai identificar alguma alteração. Se você não mudar, não adianta você fazer um check-up. Eu brinco às vezes com o paciente e falo, olha, não, e eu volto quando? Eu falo, se o senhor fizer tudo isso aqui, não precisa voltar. Mas se o senhor não fizer, o senhor volta, porque as coisas vão estar pior. E aí o paciente volta, doutor, eu vim fazer meus exames, mas o senhor fez aquilo, não. Por que o senhor quer fazer exame? Vai estar tudo pior. Com certeza. Exatamente. Mas é isso, acho que a gente deu uma abordagem, um alerta, né, importante a respeito de infarto em jovens. E como mensagem de finais aqui, eu queria deixar que o jovem que foi vítima de um infarto aos 40 anos, ele começou com essa aterosclerose muitos anos antes, na infância. Então, você que é pai e mãe, que acha que é chato cuidar da alimentação dos seus filhos, que acha que é pai chato tirar seu filho do quarto e parar de jogar videogame e fazer algum esporte, você está cuidando do futuro, da saúde do seu filho, porque sim, esse infarto começa a dar indícios ou começa a ter alterações desde a infância. E isso é muito importante. E para você que é jovem, que acha que está construindo um corpo musculoso com o uso, né, dos esteroides anabolizantes e que acha que isso é saúde, não adianta você ter um corpo musculoso e um coração despedaçado, né? Então, esse uso dessas substâncias tem sim acelerado essa doença em pacientes jovens
e isso pode ter um destino fatal. Carlos, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua presença. Deixa aí tuas redes sociais para começar a produzir mais conteúdo para a galera, inclusive para os pacientes, para médicos. É um craque, um especialista em coronária e eu falo que a minha sorte é que eu tenho tanta gente competente, eu conheço tanta gente competente, por isso que isso aqui tá dando certo. E a nossa sorte é ter você, né? Não só como amiga, mas como uma pessoa corajosa a fim de encarar essa missão de levar informação de qualidade para tanta gente, né? E meu Instagram é carlos.dornas, não estou muito longe do seu nível, mas aos pouquinhos eu vou perder a timidez, prometo. Com certeza. E a minha rede social é doutora Yara Aguiar. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente precisa que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade, informação de qualidade. E esse foi mais um Por Você, de Coração.